Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos falar hoje sobre a queda do Bitcoin mais uma vez. Eu sei que ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso, eu sei que a dor está extrema, eu sei que a ansiedade bate e a gente não consegue dormir direito, mas nós temos que falar sobre mais uma semana de quedas e correções no Bitcoin, que pode ser sim uma oportunidade, mas antes de pensarmos em novas compras, a gente tem que ver até onde pode ir essa queda, se ele já chegou no fundo ou ainda não, mas o Bitcoin nesse momento está com mais de 35% de desconto desde o seu último topo histórico. Estamos sim numa região e alguns indicadores mostram que seria equivalente a comprar em um bear market o Bitcoin nesse momento, mas calma, vamos pro vídeo. Eu vou falar também sobre a parte macroeconômica que está gerando bastante incerteza nos mercados. Então já deixa o like aqui embaixo e bora pro vídeo. Bom, na madrugada de hoje o Bitcoin ele chegou a cair ali até os 80 mil dólares, né? Região extremamente importante que nós até havíamos comentado que poderia ser uma possibilidade chegar aqui. Não achei que ele chegaria, realmente eu não esperava uma queda desse tamanho. Meu portfólio de cripto, ó, tomando fumo nesse momento e é normal, tá? Acredite, né? Não é só você que está sofrendo com essa correção do mercado, todo mundo que investiu em cripto, todo mundo que estava posicionado no mercado está sofrendo de alguma forma nesse momento. Tem investidores que estão devolvendo lucro de alguns anos de investimento e outros que estão amargando prejuízo que entraram recentemente no mercado. Então eu entendo sim de fato como é que está a situação do mercado nesse momento e sim, ninguém esperava, eu não esperava que teríamos uma correção tão forte em pouco tempo aí no Bitcoin, onde basicamente o dia seguinte é sempre o dia pior do que o dia anterior. Nesse momento nós vimos até um sinal bonito no gráfico, uma possibilidade de fundo, porque nós vimos força compradora aparecendo no dia de hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro. Pode ser que ele caia mais, ainda pode cair mais, eu vou até mostrar quais são as próximas regiões que ele pode cair mais. Mas Bitcoin com desconto de 35% é oportunidade, tá bom? Porque é um ativo fundamentado, não mudou nada nos fundamentos do Bitcoin. Nós estamos fazendo uma busca de liquidez, essa poderia ser uma região de busca de liquidez, 80 mil dólares. Ele bateu 80 mil e ainda podemos buscar mais liquidez. Só que também a gente não tem que esperar sempre cair cada vez mais para voltar a comprar. Nós podemos ir fazendo DCA, compras aos poucos, mas primeiro, né, tem que esperar a faca cair e apresentar algum sinal que não vai parar de cair. O dia de hoje tem o potencial de ser um desses dias, né, onde o Bitcoin de fato tenta encerrar as quedas porque começa a aparecer um volume de compra aqui nessa região. Então nesse momento estamos vivendo o pior mês desde o bear market lá de 2022, onde o Bitcoin também caiu absurdamente com quebra da Terra Luna, quebra da FTX, né, e esse foi um dos piores anos aí de bear market da história do Bitcoin e essa correção está no mesmo nível de uma correção de bear market. Tanto é que olhando aqui o gráfico mensal do Bitcoin, ele está bem feio, né? Um gráfico mensal onde no início do mês, para quem não se lembra, estávamos ali nos 110 mil dólares e hoje estamos rezando para o Bitcoin voltar para 110 mil, porque em um mês ele corrigiu ali cerca de 27,6% até o momento, porque o mês de novembro ainda não terminou, tá bom? Então existem algumas médias mensais aqui, onde o Bitcoin já perdeu essa, ele pode fechar acima ainda dessa média mensal, que seria acima ali dos 86 mil dólares, né? Outras regiões que ele poderia buscar ainda seria ali 59 mil dólares, mas eu acho nesse momento difícil ele chegar aqui caindo em linha reta, né? Antes de uma continuação de queda de um bear market, o Bitcoin ele faz um pullback. Mas já aproveita e comenta aí se você acredita que a correção terminou ou se ainda não terminou, vamos ter mais e mais quedas pela frente. Deixa aí nos comentários que eu quero saber o sentimento de vocês, qual é o sentimento do mercado atual. Então vamos falar aí do porquê o Bitcoin está caindo, né? Primeira coisa importante são as vendas massivas dos ETFs de Bitcoin nos últimos dias. Então podemos ver aqui, ó, saídas massivas de ETFs. Então os ETFs não estão comprando, galera. Esse é um ativo que empurrou bastante a alta do Bitcoin desde 2024, desde o lançamento dos ETFs de Bitcoin. Eles vêm empurrando bastante compra e acumulando bastante Bitcoin e ajudando nessa alta que tivemos até os 126 mil dólares. Só que neste momento, nessa fase do mercado, eles estão vendendo e despejando Bitcoin a rodo. Porque muitos que entraram no ano passado, né, no lançamento dos ETFs, quando o Bitcoin estava ali em 74, chegou em 48 mil dólares no período, muitos dobraram o capital e agora é normal fazer uma realização e eles até estão entrando em renda fixa que ainda está atraente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também. A renda fixa está atraente, juros estão lá em cima, estamos num processo de corte de juros, muitas pessoas estão pegando o dinheiro do lucro que eles fizeram aí em Bitcoin, principalmente, dobraram, mais do que dobraram o capital e colocando numa renda fixa equivalente ao pré-fixado aqui do Brasil, onde eles travam um rendimento nos juros mais altos, sabendo que os juros vão cair nos próximos meses. Aí depois que os juros caírem, eles vão vender esses títulos e podem recomprar Bitcoin mais barato. Então essa é uma das estratégias e sim, a renda fixa está atraente lá fora também.
mas esse é um momento onde sim, não estamos vendo nenhuma força de compra relevante aqui nos ETFs, então por isso, né, empurrando o Bitcoin cada vez mais para baixo. Strategy, né, empresas de tesouraria de Bitcoin não estão fazendo compras tão relevantes já há algum tempo, desde agosto desse ano. A Strategy não fez compras mais tão grandes assim, tão relevantes. A última que ela fez ali, ó, foi 21 mil unidades de Bitcoin lá em julho desse ano, 29 de julho. Desde então, as compras diminuíram drasticamente. Só que na última semana a Strategy fez uma compra um pouco maior ali de 8 mil Bitcoins. Vamos ver até onde eles conseguem comprar Bitcoin, porque eles estão enfrentando alguns problemas no mercado. Porque as ações da Strategy estão passando por um processo de correção. Estava ali custando cerca de $550 até 1º de novembro de 2024. Desde então, nós temos um processo de desvalorização, já foi uma queda e uma correção de 70% nas ações. Para quem não sabe, né, o Michael Saylor, ele basicamente emite ações, vende essas ações para tomar mais dívida e comprar mais Bitcoin. Com as ações desvalorizando drasticamente, o poder de compra dele diminui também. Então, com isso, é natural essas empresas diminuírem o ritmo de compras. Mais uma coisa para não ajudar o preço do Bitcoin a continuar subindo, né? O ritmo das empresas de tesouraria diminuíram. Mas hoje, por incrível que pareça, né, na madrugada buscamos lá os $80 mil e agora estamos vendo uma tentativa de curto prazo de formação de fundo de fato, né? Que é aquele tipo de candle, martelo, né? Ainda não teve fechamento, faltam aí algumas horas para o fechamento desse candle e essa é uma possível região sim para o preço segurar, que seria os $80 mil, que é uma região de interesse de compra aqui de trás, ó. A última vez que o Bitcoin chegou nessa região foi no início desse ano, onde ele corrigiu até $74 mil, foi o fundo da correção. Estávamos em outro contexto, claro, o Bitcoin se manteve acima da média de 50 períodos, a média de 56 aqui no meu caso, e nós voltamos para a mesma região, basicamente. Então aqui tem interesse de compra sim, só que ele já está muito abaixo da média de 56, ele não poderia ter perdido essa média aqui. Então ele está numa boa região de compra, tentando formar fundo no gráfico diário, no curtíssimo prazo, ainda não tem confirmação, mas será que ele ainda pode cair mais? Então se eu comprar hoje, eu posso esperar que essa compra ela se desvalorize no curto prazo para se valorizar daqui 6 meses ou 12 meses? Sim. Se pegarmos ali o mapa de liquidação de um ano, onde mostra onde tem regiões aí para serem liquidadas pelas corretoras e os grandes institucionais, nós ainda temos uma pequena liquidez aqui na parte de baixo do gráfico, que vai até a região dos $72 mil. Então podemos ver ali, ó, que até essa região tem 2,3 bilhões de dólares para serem liquidados, sendo que a maior parte já foi liquidado, né? Abaixo dos $100 mil, quando o Bitcoin perdeu $100 mil, muita gente foi liquidado. Foram bilhões e bilhões de dólares liquidados em toda essa região aqui que ele buscou liquidez, tá? Nesse momento, quando o ativo estica muito para um lado, o elástico começa a tensionar para voltar para o outro, né? Então muita gente está shortando o mercado porque ficou muito óbvio, né? Já que todo dia ele vai estar num preço mais baixo do que no dia anterior, o negócio agora é abrir short. Então muita gente está abrindo short, muito dinheiro está se acumulando nas partes superiores ali do gráfico e essas podem ser regiões futuras aí de busca de liquidez do próprio institucional. Então saiba que a queda não é infinita, não vai até zero, numa queda só. O Bitcoin não mudou nada, né? Seu fundamento principal não mudou nada, o Bitcoin não quebrou, não mudou a blockchain. Na verdade, só estamos fazendo uma busca de liquidez, assim como já tivemos em outros momentos da história. Ele caiu mais do que deveria? Caiu. Caiu mais do que esperado para manter a estrutura de alta. Mas por enquanto ele está ainda fazendo uma limpeza e ele pode fazer a limpeza na parte superior. Quanto mais negativo é o sentimento, mais pessoas shortando, maior a chance dele buscar a liquidez aqui nessa parte superior. E o Ethereum, hein? A segunda maior cripto do mercado, como que está a situação dele? Bom, Ethereum em agosto, ó, eu consegui um print antigo de outro vídeo aqui do canal de como estava a região de liquidez do Ethereum. Então isso daqui é a liquidez do Ethereum e repara no seguinte, ó, como tinha liquidez concentrada nessa parte de baixo do Ethereum, abaixo de $3.900. Nós até falamos sobre isso em um dos vídeos, né? E depois que ele buscou essa fase, né, hoje todo mundo gostaria de ver o Ethereum nessa região de novo, próximo dos $5 mil. Tinha pouca liquidez acima, muita liquidez abaixo e ele realmente buscou e limpou, ó. Esse é o gráfico atual de liquidações do Ethereum de um ano. Então ele já buscou toda aquela liquidez que estava na parte inferior, mas repara no seguinte, o Ethereum ainda tem liquidez um pouco mais abaixo até a região ali dos $2.200, que é essa região aqui. Ele ainda tem bastante liquidez para capturar de quem está abrindo long no mercado. Às vezes o mercado não busca toda a liquidez, né? Mas a intenção dessa queda sim é buscar essa liquidez. Aí depois, né, que terminarmos esse processo corretivo, a tendência do ativo tentar recuperar para buscar a liquidez aqui na parte de cima. Então sim, existem zonas de interesse na parte superior do gráfico e quanto mais negativo é o sentimento do mercado, mais gente vai estar shortando nesse momento. E vale ressaltar também que abaixo de 2.200 tem uma zona de ausência de liquidez até $2 mil, de 2.000 até $1.300 tem uma última região aqui de liquidez do Ethereum, tá? Então, se o negócio ficar feio, o Ethereum poderia ainda cair para $1.300, mas eu acho extremamente difícil ele cair a partir desse ponto atual, porque no Ethereum nós temos um suporte.
No gráfico mensal, o Ethereum ele possui um suporte extremamente importante aqui na região dos $2.500, então ainda é possível que ele caia até aqui, mas aqui já seria um suporte extremamente importante para o Ethereum, tá? Para ele manter essa estrutura de alta aqui que ele iniciou lá em abril desse ano. No semanal, a mesma coisa, ó. Foi uma região de extrema lateralidade, congestão do Ethereum, alguns meses atrás, né, onde ele ficou várias e várias semanas lateral aqui construindo suporte. Então ele ainda tem um suporte aqui extremamente forte, que é uma região de order block, onde muitas pessoas vão comprar Ethereum caso ele chegue aqui em 2.500. Ele tocou ali, ó, nessa madrugada, $2.620. Então ele já ficou bem próximo da região que tem bastante ordem de compra. Mas sim, ele poderia cair até 2.200, buscar a liquidez e aí estabilizar as quedas. E nesse momento, como que estão os indicadores do mercado, né? No Bitcoin, na parte de lucro realizado e perdas realizadas, nós estamos batendo recorde de perdas realizadas. Muita gente vendendo no prejuízo nesse momento. Sempre que acontece esse tipo de coisa, costuma ser uma região de compra, não uma região de venda. Só que o ideal é esperar o mercado estabilizar um pouco, né? Construir algum suporte para aí sim pensar em retornar às compras no mercado. Mas sim, estamos em região de compra, não região de venda. Seria até burrice vender agora, né? Nessa grande correção. O ideal é esperar algum pullback para aí sim reduzir parcialmente o prejuízo, né? Se você está muito exposto no mercado. Nessa parte do lucro realizado dos investidores de longo prazo, ainda temos investidores de longo prazo vendendo. Então isso fica marcado por este gráfico aqui. Então aí eles ainda estão vendendo, só que num ritmo bem menor e mais desacelerado. Os ETFs ainda estão vendendo também, marcado por este outro gráfico aqui. Toda vez que os ETFs venderam bastante, foi uma região de fundo, né? Como aqui, por exemplo, ó, foi fundo do mercado. Aqui também nessa região, ó, 5 de agosto foi fundo. Aqui também, ó, fundo do mercado. Então estamos mais uma vez num possível região de compra que pode sim sinalizar fundo e oportunidade de compra. Qual é o cenário neste momento, né? Bitcoin ainda tem zonas de liquidação de longo prazo, sendo capturadas até a região dos $74.000. Então, mesmo comprando agora, não é impossível que o Bitcoin caia até 74 mil, só que fica cada vez mais difícil ele cair tanto assim. Existe um aumento absurdo no número de pessoas shortando o Bitcoin. Então, quanto maior o número de pessoas shortando, mais o institucional vai ter interesse de buscar essa liquidez no futuro. Bitcoin já corrigiu 35% em relação ao seu topo e chegou no suporte dos 80 mil. Ainda pode cair mais. Então, não é impossível ver o Bitcoin caindo um pouco mais. Nesse momento, temos saída massiva dos ETFs e investidores de longo prazo ainda estão vendendo. Então, isso daqui está sendo um grande problema, né? E não vemos tanta compra assim. Então, nesse momento de queda, medo, pânico extremo, o mais importante é o seguinte: não tome decisões de venda em dias de compra. Então, nós estamos teoricamente em regiões de compra. Não é muito prudente vender nesse momento, por mais que pareça que o negócio vai a zero. Todas as vezes que se toma decisões nesses momentos, você costuma tomar decisões erradas, né? Fazendo o oposto do que você deveria fazer. Se você pensa em compra, geralmente é a região de venda, que é quando o mercado já está subindo muito e você está ganhando bastante dinheiro. Quando você pensa em vender para não virar zero o seu patrimônio, geralmente é um dia de compra, tá bom? Só que a gente tem que esperar para comprar ainda, porque o mercado ainda não estabilizou. Sobre as maiores quedas históricas do Bitcoin, ele já passou por quedas muito piores, tá? Em outros momentos de outros ciclos, mas essa queda, ela está muito maior do que as últimas quedas que tivemos dentro do ciclo de alta de 2022 para cá. Então nós estamos batendo recorde aí no tipo de correção. Pode ser que essa queda já esteja no fim dela e não numa continuação, e se realmente for bear market, ele vai fazer um pullback para continuar caindo no futuro. Aí sim poderíamos chegar em níveis mais próximos a esses aqui, né? Onde uma queda maior do Bitcoin chega aqui nesse nível quando é bear market. Será que existe esperança no mercado ou a esperança morreu? Bom, olha só. Primeiro ponto, né? Nesse momento está circulando aí já faz um mês sobre a bolha das IAs. Se ela vai estourar, não vai estourar, se ela já estourou, se não estourou, tudo isso circula em volta das ações da Nvidia, que está relativamente esticada no preço, né? Sendo uma empresa gigantesca em valor de mercado hoje. Mas nessa semana tivemos o resultado da Nvidia no terceiro trimestre e ele surpreendeu para cima, né? Mesmo com esse temor da bolha das IAs, o resultado veio acima do esperado, por incrível que pareça. Ela já é uma ação que está esticada, só que o resultado veio acima do esperado, mais uma vez negando de certa forma a relação da bolha das IAs, mas pode ter uma bolha sim. Então depois do resultado, as ações da Nvidia dispararam, só que ontem as ações já devolveram toda a alta e aí nós estamos num momento de extrema volatilidade do mercado. Então olha só, depois do resultado, as ações dispararam. Ontem ela devolveu toda a alta e hoje ela esticou em baixa, só que já está retornando mais uma vez para essa região de fundo. Então a Nvidia, o S&P, a Nasdaq, né, os índices de ações todos derreteram hoje, só que no meio da tarde voltaram a subir. Mais uma vez causando susto, né, sobre o possível estouro da bolha, sobre reversão de tendência do S&P 500, da Nasdaq e da Nvidia, que está muito esticado, mas por enquanto a correção é normal, tá? É uma correção saudável, ó. A Nvidia corrigiu 18%, ela já corrigiu muito mais do que isso para continuar subindo depois, como por exemplo no início desse ano. A correção e a queda do início do ano foi muito
pior do que essa atual. Então ela corrigiu 44% dentro desse período. Nesse momento ainda está em uma tendência de alta numa correção normal. Outra coisa importante, fim do shutdown nos Estados Unidos, né? Estamos voltando a ter dados macroeconômicos aí no mercado. Esses dados estão vindo aos poucos, né? Tivemos essa semana o payroll, que veio acima do esperado pelo mercado, e também o desemprego, que veio acima do esperado. O mercado acreditava em 4,3, o desemprego veio em 4,4. Nesse momento de mercado, para risco, né? Os dados ruins são bons e os dados bons são ruins. Como assim? Aumento no desemprego não é bom, né? Para uma economia, mostra que ela está desacelerando. Só que isso para o mercado é bom porque aumenta a chance de cortar juros. Payroll acima do esperado, ou seja, um dado bom, e ele é ruim porque diminui a chance de cortar os juros, porque mostra que a economia não está tão fraca assim. Tivemos dados ambíguos, né? Só que esses dados estão atrasados, porque o payroll é de setembro e o desemprego também é de setembro, ou seja, são dados já que estão atrasados. De outubro ainda não temos, de novembro também ainda não temos, porque o mês ainda não terminou. Outra coisa importante, né? Corte de juros, é isso que precifica muita coisa dos ativos de risco, né? Se vai cortar os juros ou não, porque basicamente vai diminuir o interesse de ativo de renda fixa, vai facilitar o empréstimo, acesso ao crédito, e assim o dinheiro tende a migrar para ativos de risco. Se o juro se mantém alto, vale mais a pena deixar ali em renda fixa. Os investidores não querem correr tanto risco e ali eles estão ganhando bem, basicamente. Então no dia 10 de dezembro vamos ter a próxima decisão de corte de juros do Fed, e um dos membros, né, hoje, no dia de hoje, ele falou que tem espaço sim para corte de juros já no curto prazo, ou seja, a próxima reunião já poderia ter corte. Enquanto isso, outros membros do Fed, como por exemplo essa mulher aqui, ela hesita sobre o corte de juros em dezembro. Então existem membros que estão tendenciosos ao corte e outros membros que não têm certeza sobre isso, porque não tem dados suficientes, né? A falta de dados afetou drasticamente a relação de corte de juros. Antes, né, desse cara falar, Williams, a chance de cortar juros em dezembro era mínima, estava ali em 39%. Depois que ele falou isso hoje, mudou completamente já o rumo do mercado, com o mercado precificando ali uma chance de 73% de corte em dezembro. Então tudo isso daqui pode ter virado o jogo mais uma vez, onde até então o mercado de ações estava derretendo, depois disso o mercado de ações fez essa recuperação, essa retomada. Bitcoin também estava derretendo, estava ali em 80 mil dólares quase. Depois disso ele também fez uma recuperação. Então nem tudo está perdido, pode ser que em dezembro a gente tenha uma reviravolta que o mercado não esperava. Então com essa falta de dados nós temos um gap informacional, o mercado odeia ter falta de informação, então nós podemos estar tendo uma precificação irreal dos ativos nesse momento, né, onde os ativos estão muito descontados com relação àquilo que eles deveriam estar valendo nesse momento. Como não tem informação suficiente, o mercado não está precificando direito os ativos, principalmente Bitcoin, e o institucional está aproveitando esse momento para capturar toda a liquidez de pessoas apostando em alta. Então pegando aqui a atualização sobre os dados, né, a BLS é um dos órgãos que informa os dados lá dos Estados Unidos. Eles confirmaram o relatório de JOLTS de outubro para o dia 9 de dezembro, ou seja, os dados de outubro só vão sair lá no dia 9 de dezembro, bem atrasado, um dia antes da decisão dos juros dos Estados Unidos. O outro, né, dados de emprego de novembro, que seriam os mais importantes para a decisão de corte de juros, vão ficar para o dia 16/12, depois da reunião do dia 10. Isso daqui que atrapalhou muito o mercado. Como não vamos ter dados sobre emprego, não tem por que cortar os juros. Até o Powell, ele já falou isso em algumas reuniões. Como não temos dados, eles preferem esperar o dado para depois tomar uma decisão. Então, como o dado vai sair depois da reunião do dia 10 de dezembro, poderia ter uma alta chance de não cortar os juros. Mas como alguns membros estão vendo problemas na economia, talvez a gente tenha o corte de fato, como o Williams mencionou. Outra coisa importante, ó, relatório de emprego de outubro também não será publicado agora, né? Era para sair na quinta-feira, não saiu. Então, nesse momento, nós temos na macro, incerteza segue circulando no mercado. O mercado não gosta de incerteza. Pode ser que os ativos estejam subvalorizados justamente por conta disso. Foco na decisão de juros no dia 10 de dezembro. Então, essa decisão vai ser extremamente importante para o rumo do mercado nos próximos meses. Foco nos dados que saem no início de dezembro também, esses dados atrasados que vão sair só entre a primeira e a segunda semana de dezembro. Volatilidade extremamente alta, fluxo para ativos seguros aumenta bastante, justamente por conta de incertezas. O que eu estou fazendo agora neste momento, tá? Então saiba que a sua carteira de cripto, né, que está desvalorizando, se está em Bitcoin já desvalorizou 35% desde outubro lá do topo histórico. Se está em Ethereum e comprou em topo, desvalorizou mais do que 45%, né? A desvalorização machuca bastante. Só que lembre-se que isso é um prejuízo não realizado, um prejuízo temporário e são bons ativos para médio e longo prazo. O Bitcoin é um ótimo ativo, o Ethereum ainda é um bom ativo. Já as altcoins muito menores, aí sim tem riscos maiores, só que elas, por incrível que pareça, estão segurando mais as correções do que o Bitcoin e o Ethereum, que na minha opinião está acontecendo isso, que eles subiram mais e tem mais liquidez para o institucional, tem mais interesse do institucional em capturar esse dinheiro que está no mercado de alavancagem. Mas sim, esses são momentos difíceis para o investidor. A minha carteira também, ó, de cripto está tomando pancada
pancada atrás da outra, todo dia é pancada, a gente nunca sabe quando que vai ser pior, o dia seguinte é sempre pior do que o dia anterior, só que nesse momento não faz sentido nenhum vender tudo no desespero e no pânico, né? Porque eu estaria vendendo Bitcoin com 35% de desconto na minha carteira. Isso não faz sentido algum. É como se alguém pegasse um celular, imagine que você quer comprar esse celular e estou vendendo ele com 35% de desconto. Ah, agora eu não quero, pelo amor de Deus, não me vende isso aí não, que 35% de desconto tá errado. Só se ele subir e ficar mais caro, aí eu compro. Então não faz muito sentido se você enxerga valor no ativo. Se você está muito exposto, 100% exposto ao win, aí sim pode ser que faça sentido reduzir alguma coisa, reduzir parcial só para você ter um alívio psicológico, porque às vezes a dor é tão grande de forma psicológica que você faz besteira, né? Então até faria sentido reduzir uma parcial aí 10, 20%, já tinha que ter 20% em caixa, né? Mas dá para fazer essa redução. O ideal numa redução é esperar qualquer retomada aí para reduzir a exposição. E eu aguardaria uma retomada mensal. Então, por exemplo, no mês de dezembro ou no mês de janeiro a gente pode sim ter uma recuperação do mercado, nem que seja parcial para depois continuar caindo mais. Aí sim você poderia reduzir a exposição. Eu faria isso nesses casos, tá? Então, basicamente, nesse momento estou aguardando e não fazendo absolutamente nada na minha carteira, segurando caixa para possível oportunidade histórica, né? Basicamente, Bitcoin com 35% de desconto ou até mais, se ele chegar em 74 mil dólares. Precisamos de uma confirmação nos gráficos aí para mostrar que as quedas terminaram. Ainda não tivemos uma confirmação. Precisa de interesse de compra e uma confirmação. Se não aparecer isso, o Bitcoin vai continuar caindo e pode ir lá para 74, 69, 50 mil dólares, né? Pode continuar caindo. E basicamente essa imagem se reflete no momento atual. Tudo caindo absurdamente. Bitcoin não está subindo como na imagem, né? Ethereum também não. Na verdade, eles estão caindo, né? O foguete está indo para baixo, mas nós temos que estar dentro do modo monge, né? Modo monge nesse momento é não fazer absolutamente nada, segura o caixa, espera o Bitcoin parar de cair, espera a faca parar de cair, porque isso vai gerar uma oportunidade histórica de novo, tá? Então sim, esse é o momento de ter paciência, eu sei que é um momento delicado, muita gente sofre bastante, não é só você que está sofrendo, eu também estou sofrendo com essas quedas diárias, né? Eu posso não transparecer no vídeo, mas sim, o negócio machuca, dói, dá ansiedade, é normal, mas para quem está no spot, não está alavancado, tem caixa, você tem ainda soluções, existe esperança, o mercado não cai para zero infinitamente, ele recupera. Quando ele faz a recuperação, sim, dá para sair até melhor antes de virar para o bear market, quedas ainda maiores, porque geralmente o bear market ele tem 2 a 3 fases, tá? Que é a primeira fase de queda, ele faz uma recuperação para cair mais e faz uma pequena recuperação e cai ainda mais. Puxando o último bear market que tivemos forte, né? O Bitcoin ele caiu do topo até uma região aqui, cerca de 52%. Aqui ele segurou, ó, repara que ele fez um fundo, aí fez outro fundo e fez uma recuperação. Nessa recuperação ele subiu 43% em um mês. Então isso é um movimento de um mês. Aí depois desse movimento ele entrou na segunda fase de baixa, fez mais uma recuperação de 40% para cair ainda mais. Então foram 3 fases aí. Primeira fase de início de bear market, pullback, segunda parte de quedas fortes, outro pullback para a terceira parte de quedas mais fortes. Aí ele chegou numa região de estabilização. Aí depois iniciamos o ciclo de alta de novo. É nesse pullback que seria uma região de reduzir exposição do mercado para aumentar o caixa e reduzir o risco, tá? Esse pullback costuma acontecer acima das médias, tá? Então a nossa média está ali na região dos 98 mil dólares. O pullback poderia trazer o Bitcoin para essa região dos 100 mil, 98 mil, 102 mil, né? Se ele perde isso daqui, aí de fato é bear market e já a segunda fase do bear market, né? Aí já nessa segunda fase nós vamos estar muito próximos do fundo, que poderia ser nessa região aqui, ó. Não acho que vai acontecer agora, tá? Bear market, se puxarmos o mesmo tamanho de perna, seria ali na região dos 27 mil dólares o fundo do bear market. Então ainda está distante, muito longe, vai demorar para acontecer isso. Se acontecer, não acho que vai ser tão esticado o bear market também, porque aqui a alta foi muito mais esticada, então o elástico puxou muito para um lado. Então quando solta o elástico, a queda é super forte. Como a alta não foi tão forte, o bear market não vai ser tão forte na minha opinião. O elástico não foi tão tensionado assim quanto no ciclo anterior. Outra coisa importante é que nesse momento estamos com as vagas do RCC aberta para aqueles que querem fazer parte do RCC com a assinatura vitalícia, né? Temos aí a oportunidade de Black Friday para aqueles que querem entrar nesse mercado, surfar quem sabe o pullback ou retomada de alta para o bull market e depois uma virada para um bear market, né? Tudo isso nós vamos estar surfando dentro da comunidade RCC. Então, para quem tem interesse, tem o link na descrição, onde nós estamos criando um produto que já ultrapassa o mercado cripto. Então, vamos ter módulos sobre o mercado de ações. Você também entrando agora dentro desse prazo, você vai receber um bônus de outro curso que temos aí sobre mercados no geral, né? Falamos de renda fixa, renda variável, investimento no exterior.
exterior, tem até uma parte de finanças básicas, né? Então, entrando neste momento na RCC, você vai ganhar uma série de bônus, inclusive o bônus de residência fiscal fora do Brasil, focando principalmente no Paraguai. Nós vamos fazer isso ao vivo, assim que fechar as vagas, no dia 28 de novembro, aí sim, nós já começamos aí esse módulo que vai ser ao vivo para tirar dúvidas junto com vocês dentro da RCC, tá bom? Então tem link na descrição. Mas é isso, espero que tenham paciência, modo monge, não cometam besteiras e esperem aí o mercado dar sinais de fundo, fechou? Espero vocês no próximo vídeo e até mais.